terminado ali mesmo. Cara, então, você bebeu da fonte, você sabe, além das histórias, você viveu também na prática, né? Porque você, seus irmãos, seu pai, todos vocês foram discípulos diretos do Hélio Gracie. Sim. O que você preserva dessa época e faz com que a sua academia seja tão exclusiva quando a gente fala de jiu-jitsu? Exclusiva no sentido de ensinar o que não se ensina nos outros locais. Me fala um pouco da metodologia de vocês, do que vocês ensinam, do que é o fator que, na sua opinião, faz a Valiant Brothers ser o sucesso que é, não precisando fazer o que o jiu-jitsu comercial de hoje faz. Isso aqui não é uma crítica ao jiu-jitsu comercial, isso aqui é um elogio à sua academia, mas eu preciso entender o que tem de diferente lá, porque no mainstream do jiu-jitsu vocês não estão. Vocês têm o seu próprio ecossistema. É, verdade. Porque eu acho que isso vem muito do nosso pai. Porque ele tinha uma grande admiração pelos irmãos Gracie, como ele chamava, Carlos e Hélio Gracie, e principalmente pela maneira de viver. Alimentação, autoconfiança, a forma de falar, a forma de se comunicar, a maneira como os alunos os respeitavam. Então, ele tinha uma admiração muito grande por isso, pela filosofia de vida. Sim. Que ele sentia que era algo diferente, algo único. E quando nós nascemos, ele queria muito que isso fosse uma ferramenta de educação nas nossas vidas. Então me dá um ponto aí. O seu pai era um encantado com o lifestyle do Carlos, digamos assim. 100%. Caramba. É, porque ele bebeu daquela fonte ainda muito menino. Ele entrou para a Academia Gracie ainda menino. Caramba. Ele treinou judô na academia do Augusto Cordeiro e depois foi para a Academia Gracie. Então ele tinha ele viu o Hélio Gracie como um herói. E ele via também os professores da academia, né, o João Alberto, o Carson. Ele falava que tinha uma copa, uma pequena cozinha na academia, onde eles tinham uma geladeira e ali eles comiam figo com queijo cremelino, que era uma espécie de um requeijão na época. Sim. E uma forma diferente de se alimentar, e não bebiam, e não fumavam. E, tal do mamão com requeijão, que até hoje eu não entendo assim. E mel, é gostoso. Todo mundo fala, eu falo, valeu, cara, não quero não. Eu boto no liquidificador. Eu viajei com um amigo, ele chegou e falou, come aí, cara, dieta Gracie. Eu falei, meu irmão, mamão com requeijão eu não quero, bicho. Não, um dia eu vou botar no liquidificador o mamão com requeijão e mel e suco de melancia. É bom, cara? É muito bom. Caramba, é bicho. Doce, é gostoso, é muito bom. É o meu jantar, normalmente é esse. Sério? É, mamão. É isso mesmo. Então vai lá. Mas então, ele se encantou com isso, exatamente, essa é a palavra. E quando nós nascemos, ele queria muito que isso fosse introduzido, porque às vezes, depois de mais velho, fica mais difícil de você mudar os hábitos alimentares. Para uma criança é fácil. Sim. Você falar mamão com requeijão para um adulto... eu falo, obrigado. Mas você fala isso para uma criança, ela come, ela gosta, ela se acostuma e depois não vai querer comer outra coisa. Então ele sabia disso. E ele queria que nós, já desde pequenos, nos acostumássemos com essa alimentação, com essa maneira de ser. E principalmente a confiança, porque ele sentiu muito essa confiança. Meu pai ele fez sucesso na medicina como cirurgião muito jovem. E ele enfrentou uma certa resistência pela idade dele, mas ele sentia que pela autoconfiança que o jiu-jitsu deu a ele não se intimidava. Muito bom. Então ele queria que nós tivéssemos isso. Ele atribuía isso ao jiu-jitsu. Meu pai considerava o jiu-jitsu, a filosofia do jiu-jitsu na sua essência, como a melhor ferramenta de educação para uma criança. Sensacional. Ele falou isso na televisão uma vez, mais até do que a escola. O pessoal ficava chocado. Mas ele falava, nada é mais importante do que os valores do jiu-jitsu. A lealdade, a honra, a retidão, a coragem, a justiça. Então ele queria que nós... E o Hélio Gracie, ele ensinava muito isso se ele sentisse que o aluno estava interessado. E esse é o diferencial dos Valiant Brothers. Que quando meu pai foi ao Hélio Gracie dizer, eu quero que você não só ensine aos meus filhos, mas quase que se torne um segundo pai dos meus filhos, eu tenho muito interesse que você ensine a eles a filosofia. Porque eu, como professor, eu sei disso. O pai, eu sinto, quando uma criança vem fazer aula comigo, principalmente aula individual, eu sinto qual é o interesse do pai naquela aula. Se ele quer que eu aumente a autoconfiança da criança, eu vou trabalhar nisso. Se ele me diz que a criança está fazendo um pouquinho de bullying, quer dizer, é um bullying, então aí eu vou
tirar um pouco dessa agressividade e trabalhar na empatia, na compaixão, na benevolência, como nós chamamos no 753. Se a criança está apanhando, aí eu vou trabalhar mais na parte de luta. Então, o Hélio Gracie, como professor, sentiu que o meu pai estava interessado que nós aprendêssemos não só a parte de luta e a defesa pessoal, mas também, principalmente, a filosofia. Então, ele trabalhava muito isso conosco. E isso foi algo que nós, quando abrimos a nossa academia, nós tivemos a ideia, eventualmente, de organizar, de desenvolver, de criar essa formatação da filosofia chamada 753. Que vocês criaram. Que nós criamos. Não é uma filosofia dos samurais, o 753. Nós pegamos emprestado alguns conceitos dos samurais. Mas essa formatação, esse código é de vocês. Sim, você tem o 7 que vem do livro do Inácio Nitobe, sobre o Bushido. O 5 não. Os 5 são coisas que nós aprendemos principalmente através do Carlos Gracie do meu pai, que é a parte da saúde do corpo, alimentação, descanso. Não que os samurais não propusessem isso também. Mas essa formatação. Não. E o 3 também, nós escolhemos 3 estados mentais dos samurais, mas não todos. Por exemplo, tem o Shoshin, que não está no 753, que é o beginner's mind, a mentalidade do iniciante. Perfeito. Né? Ele está, mas ele não é uma das palavras. Então, a gente escolheu 3. Então, isso foi uma formatação muito bom. Nossa. Perfeito. E eu acho que essa filosofia é parte desse diferencial nosso, como você perguntou, e a segunda parte é o foco na defesa pessoal. Isso também foi uma inspiração do Hélio Gracie e do nosso pai. O nosso pai não via no jiu-jitsu uma luta de competição. Ele via realmente uma ferramenta para você se garantir. Se garantir em qualquer situação. Qualquer situação, Pedro, vamos abrir o leque aqui, é numa situação de convencimento, persuasão, diálogo. Isso, uma reunião. Importante, você tem que isso lidar é maravilhoso. Com uma pessoa. Exatamente. Porque, desculpa te cortar. Olho no olho. A capacidade de dizer não. Maravilhoso. De discordar. Desculpa te cortar, porque eu fico me sacudindo aqui, meu irmão, porque tem partes que eu não posso deixar passar. Eu atribuo o sucesso da nosso primeiro podcast às suas intervenções. Então, por favor, faça isso, porque senão eu fico falando sozinho e fica chato. O pessoal desliga. Não, então. Pessoal, se liga nisso, ó. Esse final de semana eu cotei passagens aéreas e hospedagens para uma próxima viagem e consegui preços 30% mais baratos. Tudo isso porque eu cotei de um endereço de IP de fora do Brasil. Sem contar que a minha plataforma do YouTube, logada no meu login e acessado com o NordVPN, me permite acessar todos os conteúdos que estão bloqueados no YouTube do Brasil. Tudo isso com total privacidade, pois os meus dados são totalmente criptografados e irrastreáveis. Então vale a pena te dizer que por apenas R$ 9,34 por mês, a NordVPN me possibilita tudo isso, além de um iFood Card de R$ 49,00 como recompensa. Então você assina a NordVPN por R$ 9,34 e 30 dias depois você recebe o seu iFood Card como recompensa para que você possa utilizar. Além de 4 meses extras na sua assinatura. E isso porque eu nem preciso mais mencionar a parte da segurança cibernética da NordVPN, que já detecta e descarta arquivos maliciosos no download, protegendo o seu computador. Então, se você quer cotar passagens mais baratas, hospedagens mais baratas, acessar streamings que não estão disponíveis no Brasil, tudo isso por R$ 9,34, ganhar um iFood Card e ainda 4 meses extras de assinatura, assine aqui, através do link na descrição desse vídeo, a NordVPN. Essa promoção é por tempo limitado e só até o dia 13 de julho você pode retirar o seu iFood Card. Beleza? Confere lá, galera. Um abraço. Essa parte, para mim, é a mais interessante porque é a parte que não sai da cabeça do praticante. Eu carrego isso comigo até hoje, não faço jiu-jitsu há muitos anos. Óbvio que tem um respaldo aqui da criação que o meu pai me deu, que eu acho que foi maravilhosa, muito amor, e eu posso falar para todo mundo, amor é autoconfiança. Isso. Se você em casa é reconhecido como alguém bom o suficiente para ser amado, em qualquer lugar que você for, ninguém vai tirar isso de você. Eu tenho isso comigo e isso foi introjetado desde moleque. E essa é, desculpa interromper, é a essência da pedagogia do Hélio Gracie. É isso. É o amor. É o amor mesmo. Porque ele faz você se sentir um campeão. É isso. Perfeito. Né? Não tem apelido negativo, não tem brincadeirinha, pode nada chamar disso. Do que quiser, é um tapa no ombro, campeão, como você está bem disposto, como você está bem, sempre te levantando, sempre te jogando para cima. É isso. Aí você se garante. Isso. E
No jiu-jitsu comercial, que é maravilhoso, que é o que proporciona hoje a possibilidade da gente estar conversando aqui. A expansão do jiu-jitsu foi ótima. Só que alguma coisa dessa filosofia ficou pelo meio do caminho. E eu vejo que hoje no judô, que é muito menos comercial do que o jiu-jitsu, essa filosofia lá da raiz, lá do ponto zero, se manteve muito mais. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem que manter essa filosofia, e a filosofia é algo que já está formatado, no jiu-jitsu comercial você tem que fazer a vontade de algumas pessoas porque você não quer perder um aluno. Então, se tratando de uma filosofia que, segundo seu pai, para uma criança é melhor até do que uma escola, se você adaptá-la muito, ela acaba se perdendo. Por exemplo, no judô, eu fui assistir uma aula de judô esses dias, calado. Opa, tudo bem, só quero ver. Porra, meu irmão. Cumprimentou o tatame, fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, a quantidade de vezes que tem que ser feito, não fez da segunda vez, na terceira vez você está fora da aula, mas você não vai embora. Você vai ficar aqui até acabar. Pai, segura a onda aí. Se você tirar seu filho hoje, ele não volta mais. Eu achei aquilo o máximo. Disciplina, né? Disciplina. Sem isso não tem nada além do... sabe a base de tudo, que se a gente está falando de arte marcial e filosofia? É disciplina. Como que você mantém isso, se você mantém e consegue ainda assim tornar a Valente Brothers uma escola comercial? Porra, é comercial a ponto da gente ver que a Ivanka parou 10 minutos do podcast dela para falar de vocês. Mas vamos por parte. O que eu falei faz sentido para você em alguma instância? Como é que você enxerga? Total. E eu acho que a palavra que você usou é a chave disso, que é formatação. Sim. A filosofia do jiu-jitsu no Brasil não foi formatada. Então, sem uma formatação, o Jigoro Kano formatou isso. Sim. Então, ele criou os conceitos, Seryoku Zenyo, que é a eficiência máxima, Jita Kyoei, que é a colaboração, né, o benefício mútuo. Então, ele desenvolveu conceitos filosóficos. Formatou esses conceitos. É por isso que eu não gosto de falar que nós criamos o 753. Nós criamos essa formatação. Né? 753 isso não existia. Mas são princípios que nós aprendemos. O Jigoro Kano também. Agora, os irmãos Gracie, eles formataram, o Hélio Gracie formatou o curso de professor, que ali ele tinha 20 quesitos, 20 palavras, 20 virtudes que ele utilizava, e uma delas somente era técnica, ele dava notas para cada uma. Então você tinha higiene, você tinha simplicidade, você tinha educação. Isso estava na promoção de faixa? Isso estava, na época não tinha faixa. Você tá bom. tinha faixa, mas a faixa não era para graus de lutador, a faixa era para professor. Perfeito. Então, Entendi. quando você decidia se tornar um professor de jiu-jitsu, você recebia azul clara, que era a faixa dos que se tornavam assistentes, que estavam tomando o curso. Né? Quando você passava no curso, tinha um determinado número de aulas e tempos que você tinha que passar ali, se você passasse nesse curso, que era baseado nesse boletim com 20 critérios, você recebia a faixa azul marinho. Que Entendi. até nós usamos essa faixa, meus usam. irmãos e eu, como uma homenagem a esse sistema e essa época. Então, ali tinha 20 palavras. Né? A primeira palavra é a coragem. A segunda é a tolerância e a terceira é a prestimosidade. Então, não basta ser corajoso, também tem que ser tolerante com as fraquezas, com os defeitos do próximo, e também tem que ser prestimoso, tem que ajudar o próximo. A prestimosidade é a prestatividade, uma pessoa que está disposta a ajudar, a colaborar. Então, você vê aí que a técnica está lá embaixo. É um critério. Medidas antropométricas. Quer dizer, o professor tinha que ter um corpo saudável. Para poder dar aula. Tinha sanidade física, né? A saúde, a atenção à saúde, tudo isso eram princípios... Sensacional, cara. Então, mas essa formatação era para um curso de professor, então isso meio que ficou ali, não foi levado adiante. E o que foi formatado foi o regime alimentar. Mas muita gente via isso como uma coisa separada do jiu-jitsu, e alguns faziam, outros não, e com o tempo isso foi se perdendo. Também com os irmãos Gracie ficando mais velhos e a nova geração
apesar de conhecer isso, porque foram criados também ali, mas estarem mais focadas no jiu-jitsu de competição, no resultado da competição, em vencer, em ganhar medalha, aquilo se tornou o grande enfoque, acabou que isso foi meio que deixado de lado. E como é? Desculpa, prossiga. Porque tudo que não é importante para ganhar a competição foi esquecido. Foi esquecido. E como é que você faz para manter isso e ainda assim ser comercial como é? Porque nós... Eu não gosto muito dessa palavra ser comercial, mas eu entendo o que você está falando. É só que nós temos uma certa resistência a isso, porque nós não gostamos da comercialização exagerada. Perfeito. Do jiu-jitsu, quando você coloca o dinheiro... Isso já é parte da resposta. Acima do ideal. Sim. Né? O Hélio Gracie dizia, quem trabalha pelo que ganha não vale o que recebe. Você não pode trabalhar só pelo que você ganha. O dinheiro é uma consequência. Claro que é uma instituição comercial, claro que nós temos que nos sustentar, não vamos ser hipócritas. Nossa discussão do sacerdócio, lembra? Exato. Mas eu ainda me sinto um sacerdote do jiu-jitsu, apesar... Ficou claro, ficou claro. Porque eu tenho essa coisa do amor, da paixão pelo jiu-jitsu e de defender a essência e não comprometê-la por causa do dinheiro. Sim, é isso. Se eu puder ganhar dinheiro dentro dos princípios, dentro da essência, eu estou disposto. Você irá abrir mão de ganhar mais dinheiro se tiver que abandonar a essência 100%. E aí mora o sacerdócio. 100%. Porra, maravilhoso. Claríssimo. Se a Budweiser ou qualquer marca de cerveja me oferecer milhões... Para botar lá... Não vou botar. Uau. Não vou botar. Com todo respeito a quem faz, mas é uma coisa que vai contra a essência do jiu-jitsu que eu conheço. Sim, sim, sim. Ali é um dojo. E você acha que ali é um templo para exercício da filosofia que você segue. Isso. Então não faria sentido na academia colocar uma logomarca da Budweiser. Caraca. Para mim tá claro.